Fundeb. O fundo tem vigência apenas até o fim deste ano. Para debater esse assunto com a gente vai conversar com 2 deputados federais. A Tabata Amaral, que é do PDT de São Paulo, e o Sanderson, que é vice-líder do governo na Câmara. Boa tarde aos dois. Boa tarde, um prazer estar falando com vocês e com todos que nos acompanham. Boa tarde. Para mim, sempre um motivo de orgulho falar com a CNN. Bom, o governo quer mudar a proposta de emenda constitucional que já está tramitando no Congresso Nacional, com algumas mudanças, né, em relação, por exemplo, à renovação que aconteceria no ano que vem e também ao percentual ali previsto do Fundeb para os beneficiados. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse novo projeto que foi apresentado pelo governo federal. Vamos começar com a deputada Tabata, por favor. Claro. Contando um pouquinho do que está sendo a discussão do Fundeb, para quem não conseguiu acompanhar, há 1 ano e meio que nós estamos construindo o texto do novo Fundeb. Então, esse texto, ele ouviu toda a sociedade, ele foi debatido entre diversos parlamentares, e quando a gente olha para o texto do governo, primeiro que é um grande desrespeito com toda a comunidade educacional que vem debatendo esse texto. A gente sabe que o nosso MEC esteve à deriva por 1 ano e meio, o governo nunca quis participar dessa discussão e, de repente, chega com um texto que é, sim, muito ruim para a educação. E eu queria destacar 2 pontos. O primeiro, ele reduz a complementação da União, quando comparado com o nosso texto, o apresentado pela professora Dorinha, de 20% para 15%. Com isso, 820 municípios não receberão 1 centavo da União. E tem um outro problema, ele ignora o problema causado pela pandemia, com a queda de arrecadação, e começa o novo Fundeb apenas em 2022. E só para concluir, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão muito importante aqui, e inclusive gostaria de ouvir o deputado Sanderson. Não me entra na cabeça que o governo acredite que só vai conseguir apresentar um projeto de renda básica se tirar dinheiro da educação. A impressão que fica é que todo mundo acha que é mais fácil tirar dinheiro da educação, que não haverá resistência. Mas o que o governo tem que fazer diante da crise fiscal é ter coragem de combater os muitos privilégios que ainda existem, combatendo, por exemplo, super salários no serviço público, que são pessoas que recebem salário de até R$150 mil por mês, o que é ilegal, o que é imoral, apresentando também uma reforma tributária que pese mais sobre quem tem mais e não sobre quem tem menos. Nós não deixaremos que tirem esse dinheiro da educação. Tá certo, deputado Sanderson. Meus cumprimentos à deputada Tabata. Nós estamos vendo com muita responsabilidade esse tema, e é importante assinalar que o Fundeb é um tema complexo, seja a renovação, seja a tornar definitiva essa matéria em texto constitucional, é um tema que exige muita responsabilidade. Para termos uma ideia, o Fundeb tinha já um prazo determinado de funcionamento que foi estabelecido lá em 2007. Então, agora, final de 2020, o prazo encerra, mas não é possível colocar responsabilidades ou até mesmo culpa no governo Bolsonaro, ou até mesmo no ministro da Educação anterior, e muito menos nesse ministro, que, afinal de contas, só a PEC 15 de 2015, como o próprio o ano diz, já tramita no Congresso há 5 anos. Então, há 5 anos tramitando essa PEC, agora faltando 6 meses, né, nós vamos ter que fazer aí uma verdadeira cruzada para tentar resolver essa questão, e o governo federal, o governo Jair Bolsonaro, está absolutamente dedicado a resolver essa questão. Agora, nós não podemos olvidar, não podemos deixar de lado a questão da pandemia, né, um fato novo negativo que tomou de assalto praticamente o planeta, e nós, nesse sentido, temos essa preocupação, né, de colocarmos a maior seriedade e maior responsabilidade. Mas certamente que amanhã mesmo teremos reuniões, e junto com líderes partidários, junto com técnicos do governo, junto com a relatora, a deputada professora Dorinha, nós acreditamos, pela liderança do governo, que chegaremos a bom termo. Deputada Tabata, por favor.
Com muito respeito ao deputado Sanderson, que é muito aberto ao diálogo, eu gostaria de discordar quando ele fala que o governo se depara com isso agora. Esse texto está sendo discutido desde o ano passado. Há 1 ano e meio que não há uma semana em que eu não participe de uma audiência, de uma discussão, de alguma conversa sobre o Fundeb. O governo fez uma escolha de não priorizar a educação. O governo fez uma escolha de nunca participar dessas conversas. E me espanta que dias, horas antes da votação, de um texto que não é só da professora Dorinha, não é só meu, não é só de um ou de outro, foi construído com toda a sociedade, que nesse momento o governo finalmente se dê conta que o Fundeb está vencendo e decida participar. Já se for 1 ano e meio de discussão e, novamente, a educação vai precisar mais por causa da pandemia, não é o contrário. A gente vai ver, já começou a acontecer, uma migração de estudantes de escolas particulares para escolas públicas. E esse texto que foi construído por tantas mãos, ele torna o Fundeb permanente, mas ele também torna o Fundeb mais redistributivo. 820 municípios que não recebiam complementação vão passar a receber, dos municípios mais pobres. E nós estamos falando também de um Fundeb que, pela primeira vez, traz um olhar para a qualidade, traz incentivos para que o recurso seja usado da melhor maneira possível e leve à melhora da educação. Então, sinto muito e me entristece de verdade que o governo não tenha se importado com o Fundeb ou com a educação até aqui, mas é muito importante. Eu faço um pedido a quem nos acompanha, que a população pressione para que nós votemos o projeto da professora Dorinha e não esse projeto do governo apresentado às pressas, sem ouvir, sem dialogar com ninguém. Tá certo. Só para a gente, então, terminar esse tema, né, que eu propus aqui, agora o deputado Sanderson, depois a gente muda de pergunta. Nós pretendemos, na verdade, fazer a discussão, encaminhar a discussão, né? O governo encaminhou uma minuta de proposta, que não é uma proposta fechada, onde os números sairiam de 10%, de 10 pontos percentuais para 20 pontos percentuais, na cota parte da União, só que 5 pontos percentuais iriam diretamente para as famílias onde há crianças, estudantes, famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Esses 5%, isso é uma proposta, né? Não é algo fechado, mas o certo é que, de qualquer maneira, deputada Tabata, nós precisamos sim aprofundar o debate na questão da educação. Nós estamos aí há 1 ano e meio à frente do governo federal e tanto eu como você também chegamos agora no Congresso Nacional. Agora, esse tema, por 30 anos, foi objeto de descaso, né? Porque não tem como colocar a conta da falência da educação nesse parlamento, do qual nós fazemos parte, tanto eu como você, como também no governo atual. Nós vimos aí, todos os anos, desde o governo FHC, afinal de contas, quem criou, na época, era o Fundef, em 98, e depois se transformou em Fundeb, em 2007. Então, o governo FHC criou, na época, o governo do PT, Lula, aperfeiçoou. Então, por todo esse tempo, bilhões de reais de dinheiro público, os orçamentos sempre foram crescentes. E os resultados, aí vai uma crítica minha e talvez uma crítica que todos nós devemos fazer. Vai uma crítica porque, mesmo com os orçamentos crescentes, os números não cresceram, os resultados práticos lá na ponta não cresceram na mesma proporção. Inclusive, há aí números negativos relacionados ao aumento do analfabetismo funcional, algo que nos preocupa muito. Crianças, jovens, saindo da escola, cruzaram pelos bancos escolares, mas não têm capacidade de fazer uma interpretação simples de texto ou de resolver uma equação matemática não complexa. Então, é algo que nos preocupa. Talvez um debate mais profundo tem que ser feito, porque não basta só investir recursos públicos, investir dinheiro. Precisamos também ver onde estão os gargalos e as falhas. Porque eu tenho até aqui um dado, Tabata. O Japão investe 3,3% do seu PIB em educação. E é o terceiro naquele ranking PISA. O Brasil investe 5,7% em educação do seu PIB, podia ser mais, nós concordamos, mas está na 63ª posição. Então, nós estamos investindo muito
E as crianças, a juventude, os estudantes estão recebendo pouco. Nós precisamos localizar onde está o erro, onde está o furo, para resolvermos essa questão. E tenho certeza, o governo federal, nós parlamentares que procuramos valorizar e prestigiar a educação, estamos dedicados, e nessa questão do Fundeb também encontraremos, não tenho a menor dúvida, encontraremos o melhor termo, seja amanhã, deputada Tabata, professora Dolinha, amanhã, segunda, terça ou quarta, teremos uma solução para questão tão cara a todos nós brasileiros. Bem, deputados, vamos continuar, claro, no tema educação, até por uma questão de tempo para que o debate fique equilibrado, estamos aqui monitorando 2 minutos sempre para cada parlamentar, de uma forma, então, que a gente consiga colocar as duas ideias para quem está nos acompanhando. Vamos, então, esclarecer para quem está ligado nesse momento no CNN Domingo, porque o Fundeb é uma pauta tão importante. Durante essa semana, o Congresso deve analisar, então, essa proposta de emenda constitucional para que o Fundeb se torne permanente. Há um relatório da deputada Dorinha, ao qual a deputada Tabata se referia, e também há agora uma proposta do governo que o deputado Sanderson detalha para a gente. Deputado, então eu começo com o senhor, porque a informação que temos é que é uma proposta do governo de que essa complementação adicional por parte da União seria repartida com o programa Renda Brasil, que substituiria o programa Bolsa Família. Essa é a ideia do governo? Sim, a ideia sempre dentro do contexto da educação, porque afinal de contas a educação básica ela é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E educação infantil, que seria o pré, aí entram creches, enfim, tem uma relação direta com a família. Tanto que há uma diferença entre educação infantil e as demais fases que são chamadas de ensino. A educação traz consigo a participação direta da família. E a ideia, então, era fazermos a destinação direta da União para as famílias carentes, as famílias carentes que possuam criança na educação infantil, seja em creches ou no chamado fase pré-escolar, para que essas famílias em situação de pobreza recebam, então, recursos para, num conjunto de ações, ajudarmos a melhorar os índices da educação. E a outra sugestão, considerando a pandemia, a queda da arrecadação, a queda de receitas, é que esses números teriam vigência financeira a partir de 1º de janeiro de 2022. Ou seja, 2020, a PEC, o Fundeb continua normalmente, porque ela vai até 31 de dezembro de 2020. 2021, esses novos números não valeriam, e valeriam, então, apenas para janeiro de 22, quando nós, nesse ano de 2021, teríamos aí superado essa desastrosa crise do coronavírus, com reflexos negativos em vários setores. Não será apenas a educação que terá prejuízo, a própria saúde terá prejuízo, segurança pública terá prejuízo, os servidores públicos, por exemplo, já estão aí com o salário congelado até final de 2021. Então, prejuízos ocorrerão. Ok, então, deputada Tabata Amaral, ficou bem claro, então, os pontos que o governo vem defendendo com relação ao Fundeb e sua posição com relação a essa proposta do governo, por favor. Bem, estamos sem o contato com a deputada Tabata Amaral, estamos restabelecendo, então, deputada, não estamos lhe ouvindo nesse momento. Estamos, então, agora sim, já com o áudio da deputada Tabata Amaral. Por favor, suas colocações com relação a essa proposta do governo, evidenciada pelo deputado Sanderson conversando com a gente. 2 pontos aí que divergem bastante do relatório da deputada Dorinha. Perfeito. Eu também sou favorável e venho trabalhando pela construção de uma renda básica. Mas, novamente, é covardia querer tirar esse dinheiro da educação. O governo precisa enviar uma reforma tributária que torne nossos impostos mais progressivos, cobrando mais de quem mais tem. Precisa enfrentar os tantos privilégios que ainda existem. E eu fico feliz que o deputado diga que essa não é o posicionamento final do governo, e eu peço que, por favor,
como vice-líder do governo, estude a nossa proposta, porque eu concordo que a educação nunca foi prioridade no Brasil, mas ela tampouco foi tão desprezada como ela está sendo agora por outros governos. E aí tem uma velha dicotomia na educação que nós já resolvemos. Tem gente que acha que só falta mais dinheiro, tem gente que acha que só falta mais gestão, e faltam as duas coisas. Nós temos sim municípios que não têm dinheiro suficiente para dar conta do transporte, do salário do professor, para dar conta da merenda. Então, o Fundeb é importante para que os municípios consigam entregar uma educação de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, nós trazemos uma inovação nesse texto e é importante que o governo acompanhe as discussões. Pela primeira vez, nós colocamos uma parte do recurso que vai para aqueles municípios que implementarem boas práticas em educação, que de fato implementarem bem esses recursos e conseguirem fazer com que os resultados educacionais avancem. Ou seja, a gente tem uma proposta que é equilibrada, que traz mais dinheiro, traz mais recursos para os municípios mais pobres, mas que também olha para a qualidade da educação. Então, novamente, nós temos como país que enfrentar os privilégios, que enfrentar esse sistema tributário nosso que é tão distorcido, mas não podemos fazer o povo acreditar que a gente tem que escolher entre educação e renda básica. Pelo amor de Deus, isso é uma grande covardia. Nós temos condições de lutar pelas duas coisas, se enfrentarmos os privilégios, se enfrentarmos as reformas que precisam ser feitas, mas no Congresso, e eu falo aqui por vários deputados, nós vamos lutar pelas duas coisas, para que o Fundeb seja votado do jeito que foi apresentado pela professora Dorinha. Ok, deputada. Por favor, deputado Sanderson. Eu quero aqui repisar, deputada Taba, aquilo que eu havia comentado. Quando nós falamos em destinação, essa destinação dos 5%, diretamente da União para as famílias, aí há requisitos, há pré-requisitos. Primeiro, que as famílias sejam em situação de pobreza ou extrema pobreza e que possuam crianças na fase de educação infantil, creche ou pré-escola. Então, veja que é uma destinação, a destinação ela é direta para a educação. Só que com a participação, fazendo aí o imbricamento da família nesse processo. Porque nós entendemos que família, nessa fase inicial, é fundamental para que a criança consiga chegar à escola, consiga ter condições mínimas de aprendizado e com famílias onde não há sequer água para beber, não há condições mínimas de toda sorte para aquela família fazer com que a criança tenha condições de chegar até a escola. Nós temos a convicção de que estamos agindo diretamente no interesse da educação. Se fosse, por exemplo, não, destinar apenas para pessoas pobres, aí sim, não haveria relação com a educação. Não, mas é para pessoas pobres cujos pais possuam crianças em fase de educação infantil. Por isso que é uma relação direta, mas nós buscamos apenas dar um pragmatismo maior, tornar mais efetivo o recurso e trazer a família para dentro desse processo educacional, desse processo de familiarização da criança chegando à escola. Agora, a deputada Tabata, né? Sim, 2 comentários. Primeiro, se vocês de fato enviarem um projeto para a Câmara de ampliação do Bolsa Família e não de fim do Bolsa Família, eu seria a primeira a apoiá-los, não tenho dúvida disso. Mas esse dinheiro não pode sair da educação, esse que é o meu ponto. Nós precisamos de uma escola pública forte, de qualidade, até para que os beneficiários do Bolsa Família tenham uma porta de saída, para que essas crianças lá na frente tenham condições de quebrar o ciclo da pobreza. Esse é o maior problema da nossa educação, que um estudante de uma família pobre não possa sonhar com um futuro diferente de seus pais. Não só contra a renda básica, pelo amor de Deus, venho trabalhando por isso já há muito tempo. Nós precisamos sim de uma renda básica que amplie o Bolsa Família, que já foi uma grande conquista para o povo brasileiro, mas esse dinheiro não deve sair da educação. Eu não acho justo a gente virar para os 820 municípios mais pobres do país, que vão ficar sem esse recurso, com o texto que o governo apresentou, e dizer, olha, vocês não vão receber dinheiro para pagar a educação de vocês porque a gente precisa criar uma renda básica. Quando eu sei que esse dinheiro ele pode sair de outros lugares, eu reforço porque o governo nunca apresentou a reforma tributária, porque o governo não se posicionou de forma favorável contra os supersalários. Servidores públicos que recebem um salário de 100 mil, 150 mil reais, que é ilegal, que é imoral. Então, o meu ponto, deputado Sanderson, é vamos fazer as duas coisas.
dar uma renda básica para que todos possam ter uma vida digna nesse país, mas também uma educação de qualidade, para que o filho do pobre possa sonhar com um futuro diferente. Então esse é o meu ponto. E eu falo sobre isso como alguém que veio de uma família em que os pais não puderam estudar e que só pôde sonhar com um futuro diferente porque outras oportunidades educacionais chegaram. A gente não pode depender dessa sorte toda, não. Então vamos trabalhar pela renda básica e pelo Fundeb forte que nós construímos. E eu sei da crise fiscal no Brasil, vocês sabem que eu sou consciente disso, mas o dinheiro não pode sair do mais pobre, muito menos da educação do mais pobre. Ok, deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, e o deputado Sanderson, que é vice-líder do governo na Câmara. Mais uma vez agradecemos a participação dos dois parlamentares aqui conosco. Deputada Tabata, sempre muito bem-vinda aqui à CNN, obrigada. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer. Um abraço para vocês, para o deputado Sanderson e para todos que nos acompanham. Deputado por favor, acompanhe a votação amanhã. Acompanharemos aqui na CNN Brasil, claro. Deputado Sanderson, mais uma vez também, muito obrigada por nos atender aqui nesse domingo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo debate, deputada Tabata. Estamos, na verdade, conversando todos a mesma coisa. Tenho certeza que nessa semana, seja na segunda, na terça, na quarta, enfim, chegaremos a uma solução boa para todo mundo, mas boa, sobretudo, para a população brasileira, para a população mais carente, que usa da educação pública, e estou otimista de que sim, chegaremos a bom termo. Agradecemos então aos dois, muito obrigada e claro, vamos sempre seguir acompanhando esse debate em torno do Fundeb, expectativa então